Olá, grandes vãos em escadas. Um problema considerável que muitas vezes aparece em projeto é o projeto como um todo não tem nenhum vão grande, mas existe uma escada e essa escada geralmente tem custos consideráveis porque não foi pensado no vão da escada. Primeiro, por que geralmente tem superdimensionamento quando é feita uma escada grande? Tá? Vamos lembrar, superdimensionamento não é que tem mais aço do que precisa, é que tem mais aço do que cabe no orçamento. Okay? Que a estrutura está muito cara, não que ela está muito forte. Mas a questão é, em uma estrutura predial normal, que você vai ver em obras prediais comuns, a escada é um U. Geralmente a escada é sempre um U. Sobe meio lance, sobe metade do andar, né? Daí gira e volta metade do andar. Essas escadas têm vão pequeno, elas têm a vantagem que a pessoa pode subir vários andares só dando volta, e geralmente é feito com laje maciça, né? Vamos lembrar que uma escada é só uma laje inclinada, ok? Uma rampa inclinada. E a questão é, quando é vão pequeno, isso aqui funciona tranquilamente. Só que quando eu tento fazer a mesma coisa de uma escada, base reta e tudo mais, só que contínua, quem sabe o arquitetônico exige que eu tenha 16 degraus de fora a fora em linha reta, o consumo de material aumenta drasticamente. Gera uma espessura muito considerável e uma armadura muito pesada. Isso pode ser reduzido com correções e melhoras no modelo. Primeiro, um comparativo normal. Tá? Uma escada em U comum, que é o que você vai ver que ser eficiente executado, ou que tem um apoio cada 3, 4 metros e tudo mais, ela vai ter uma espessura variando de 10 a 15 centímetros e uma taxa de armadura variando entre 0,3% e 0,5%. É comum você ver, sei lá, ferro de 8 cada 10, cada 15, ferro de 10 cada 10, cada 15, tipo uma armadura comum dessa escada é algo em torno disso. Agora, se eu pego uma escada e faço ela longa, ou seja, tem o mesmo vão da escada, vão acima de 6 metros, ou no caso até uns 5 metros ainda pode ser problema, sem apoios intermediários, vai exigir uma espessura de 25 centímetros ou mais e uma armadura proporcional. Essa espessura considerável acontece para tentar combater a flecha. Isso ocorre por quê? Porque uma escada é só uma laje inclinada e uma escada de base reta é uma laje maciça. Laje maciça não é eficiente para vãos grandes. Laje maciça é extremamente eficiente em vãos pequenos se fosse bidirecional. Mas em vãos grandes ela é muito pouco eficiente, porque quando a gente aumenta 1 centímetro de espessor de uma laje maciça, a gente aumenta 25 kg por metro quadrado. Se aumentar 10 centímetros, são 250 kg por metro quadrado adicional, gerando efeito bola de neve e limitando a vãos pequenos esse sistema de laje. Vamos lá então, efeito bola de neve. Se eu pegar a sobrecarga mais a carga permanente de uma escada, geralmente vai ser em torno de 300 a 400 kg por metro quadrado. Isso varia, mas geralmente é em torno disso. Se não for bem planejado, pode ser um pouco mais, mas não vai ter tanta variação. Uma escada usual de base reta tem em torno de uns 500 kg por metro quadrado, ou seja, se eu tenho uma escada e ela tem, sei lá, 10 barras, eu coloquei 10 vergalhões na minha escada, 6 vergalhões é para suportar a escada e 4 para suportar realmente as pessoas andando em cima da escada e o revestimento. Ok? A maior parte da escada é para suportar ela mesmo. E isso é um efeito recorrente quando a gente tem um vão grande ainda bem planejado. Só que a gente já vê um problema, porque o peso da estrutura é maior que toda a sobrecarga. Só que conforme aumenta o vão, o peso pode passar de 1 tonelada-força por metro. Ok? Então ele aumenta o vão e daí gera o efeito bola de neve. Eu aumentei o vão, preciso de mais inércia. Eu só consigo atingir maior inércia numa laje maciça com maior espessura, que aumenta o peso. Daí a gente resolve com mais espessura, que aumenta o peso. Resolve com mais espessura, aumenta o peso, resolve com mais espessura e aumenta o peso, entendeu? Então gera o efeito bola de neve, por isso precisa mais de 1 tonelada por metro quadrado. Como resolver isso aqui então? Conforme a regra do vão grande, já tem 6 vídeos no canal sobre a regra do vão grande, trabalhando nas variáveis. Primeira opção, e na verdade, geralmente a gente vai usar todas as opções, eu quero demonstrar quais são as partes, né? Tá? A primeira opção é forçar a passar na flecha. Então, pode ser aplicado contra a flecha, pode ser mantido as escoras por mais tempo, pode colocar mais armadura que precisa, ou seja, a escada estruturalmente ela não arrebenta, está com 10 vergalhões, mas eu vou colocar 12, 13, 15 vergalhões, não para
resistir, mas para reduzir a deformação, ok? Ou aumentar a FCK. E, principalmente essa questão de aumentar a armadura e aumentar a FCK, apesar de funcionar, tem um custo bem considerável. Tenta evitar isso aqui. Opção número 2, reduzir peso. Algumas maneiras de fazer isso. Faz a escada, rampa, certo, inclinada, e depois faz os degraus de alvenaria. Ao invés de fazer o degrau de concreto, faz alvenaria mais leve. Outra opção que a gente pode fazer também para reduzir peso é utilizar EPS na escada. Uma questão que eu já fiz várias vezes, quando eu tinha algum vão grande que não tinha necessidade estrutural, é, na parte tracionada, colocar EPS como se fosse uma laje treliçada, mas isso pode ser feito em qualquer tipo de laje. Ou trocar o tipo de escada também funciona. Tá? Isso dificulta a execução, mas reduz o peso consideravelmente. Opção 3. Estruturas que conseguem inércia sem peso. Ao invés de usar uma laje maciça, trocar por um sistema com vigas. E aqui entra a questão, uma escada espinha de peixe ou similar tem uma vantagem gigante, porque eu posso aumentar apenas a altura da viga, no caso, né? Aumentar a altura da viga, que seria, no caso, como se fosse aumentar a espessura da laje. Qual que é a vantagem nesse caso? Bom, imagina que eu tenho uma escada de 1,20 m de largura. Para mim aumentar 1 cm de altura, eu tenho que aumentar os 120 centímetros na largura. Agora, se eu faço uma viga, sabe, 12, 14, 15, exagerando 20 de espessura, eu só preciso aumentar a viga. E daí eu posso fazer uma escada, uma viga espinha de peixe, fazer a viga com 50 de altura, 60 de altura, e ainda assim o peso não vai ser considerável. Por quê? Porque o degrau continua bem leve. Ok? E opção 4, reduzir momento positivo. Como que a gente pode fazer isso? Gerando negativo. Lembrando, por que a gente chama de momento fletor negativo? Porque ele reduz o positivo que gera flecha. Então, se eu gerar continuidade no topo ou na base, eu consigo aliviar drasticamente a flecha. Isso tem que ser planejado para cada caso, mas essa que é a ideia. Exemplo 1, então. Eu tinha uma escada com 6 metros de vão, ok? Para ela passar sem contraflecha, teria que ser 36 centímetros de espessura. Só que entra a questão. Eu coloco 4 centímetros de contraflecha. Aumento o FCK para 30. Deixo 37 dias ao invés de 28 dias escorado. Eu posso reduzir a espessura tipo de 36 para 20 centímetros. Ok? Claro, e aumentando a armadura também, né? Ao invés de ser ferro de 10 cada 11, tem ferro 12,5 cada 10. Mas eu consigo. Ok? Vou aumentar um pouco o consumo de aço, sim, mas eu economizo no concreto e economizo drasticamente no peso. Exemplo 2. Eu pego a mesma escada, só que ao invés de usar um degrau de concreto armado, eu faço uma rampa reta e depois eu preencho com alvenaria. Daí eu reduzo o peso da estrutura. E daí a mesma escada passo com mais folga, mesmo reduzindo a espessura, para 19 centímetros. Ok? Exemplo 3 agora. Ao invés de utilizar uma escada de base reta, eu uso uma escada com tipo espinha de peixe. E daí o que acontece? Eu posso fazer o degrau 10 centímetros de espessura, no caso pode ser até 8 de espessura. Ok? A diferença é que eu faço uma escada com uma viga alta, uma viga de 50 de altura. Daí, ao invés primeira coisa que eu reduzo aqui drasticamente é o peso. Eu pego uma escada que ia pesar 5, 6 toneladas, no caso, pesar o voo inteiro, né? Reação de 5, 6, tipo, pesar 10, 12 toneladas e faço ela pesar 6, gerando reação de 3 ao invés de 5 toneladas no apoio. Consequentemente, eu preciso vencer, o momento fator é muito menor. Isso que eu estou falando o peso total, né? Da escada, mais sobrecarga, tudo mais. Certo? Mas daí a outra questão que eu tenho é que eu tenho uma peça com muito mais altura. E tendo muito mais altura, porque eu tenho uma peça de 50, não uma peça de 20, eu posso colocar muito menos aço e resistir o mesmo vão. E aqui no exemplo eu tenho uma escada que a armadura positiva é 3 ferros 12,5 e não 12 ferros 12,5 que tinha na escada de base reta. Ok? Exemplo 4, gerando continuidade. Eu consigo reduzir drasticamente, não preciso colocar aço adicional, consigo manter uma espessura de 18 centímetros e daí a armadura vai ser bem menor, vai ser tipo ferro 12,5 cada 10, se eu ferro de 10 cada 12, reduzindo uns 80% na armadura positiva. Preciso de uma armadura negativa, mas a questão é, reduz drasticamente o custo. Tudo isso aqui são opções. Qual que é o ideal? Geralmente o ideal é o quê? Pegar todas as opções que eu tenho no projeto e aplicar todas possíveis. Dependendo do caso, eu não consigo uma, não consigo outra. Mas eu vou aplicar não só essa aqui eu vou usar,
todas que forem possível. Não vou me limitar a uma ou outra opção. Entendido? E, consequentemente, eu consigo uma estrutura bem mais eficiente quando eu aplicar todas as opções. Ok? Tá? E, por final, marketing, depois de corrigir essa escada, tá? Mas dentro do meu curso de concreto armado, eu abordo como dimensionar adequadamente uma escada, e dentro do curso de concreto armado avançado, eu também abordo escadas especiais, tipo uma escada autoportante, uma escada curva, ou qualquer outro tipo de escada fora do padrão dentro do curso de concreto armado avançado. Ok? Link na bio do meu site vai ter todos os meus cursos dentro do meu site, mas por enquanto seria isso. E lembra, a regra crítica aqui é o quê? Você está com uma escada problemática, você não está conseguindo vencer um vão grande, por quê? Porque você não está aplicando a regra do vão grande. Tá? As 4 soluções é justamente questão de regra do vão grande, que já tem 6 vídeos no canal, eu recomendo que depois você assista justamente esses vídeos, pesquisando regra do vão grande no YouTube, vai aparecer os meus vídeos e os 6 vídeos sobre, beleza? Mas por enquanto seria isso, e até a próxima.